Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à quarta temporada de Aspirinials, versão verão. E nada combina mais com esse período quente e também sensual do que falar de sexo. Sim, senhoras e senhores, vamos falar sobre esse assunto que domina e fascina a humanidade há séculos, seja na literatura, na sétima arte, na música, no teatro, enfim, que está aí nos sussurrando ao pé do ouvido ou guardando segredos nas alcovas. E para abrir com chave de ouro, a gente vai falar dela, a vulva. Vulva é vulva, vagina é vagina. Tem gente que fala pepeca, outros falam xereca, perseguida. O nome você escolhe. Mas o fato é que sabemos muito pouco sobre o assunto. E para falar sobre o assunto, convidamos a Marília Ponte, idealizadora da Lilith, para nos introduzir muito bem neste assunto. A Lilith, para quem não sabe, é uma das primeiras marcas brasileiras criada por mulheres a desenvolver seus próprios vibradores como devem ser, criados por e para quem usa. Oi, Nath! Oi, Marília! Seja bem-vinda! Obrigada! Que apresentação linda! É um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando de vulva. Exatamente! Você tá preparada, Nath? Nossa, eu tô super! Tô até assim um pouco com calor. Então pronto! Mas olha só, antes da gente dar início à nossa maratona sexual, hoje nós temos um convidado para lá de especial para pimentar essa relação. Amazon Prime Video. A gente fala tanto de séries aqui nas Perennials que o Amazon Prime Video hoje resolveu passar por aqui e nos ajudar com algumas dicas. Mas antes de a gente entrar nas dicas propriamente ditas, eu queria dizer para vocês que a assinatura do Amazon Prime Video custa R$ 9,90 e você pode testar por 30 dias de graça. Olha só que maravilha! No catálogo da Amazon tem tanto séries tradicionais que você pode reassistir, quanto novidades originais que você só encontra lá, como The Boys, Mother Love, Hunters, Jack Ryan. Além disso, o Amazon Prime Video é uma ótima combinação para você assinar com outros serviços de streaming e ainda tem uma série de benefícios de ser um assinante Prime, como frete grátis na Amazon.com, milhões de músicas no Amazon Music, e-books e games. Passa lá então no amazon.com.br/Prime para conferir as vantagens e fazer a sua assinatura. Lembrando que nós aqui das Perennials, nós já somos assinantes, assistimos tudo, adoramos tudo, inclusive no final do programa, nossas dicas de hoje serão Amazon Prime Video. Eu tenho inclusive uma série maravilhosa para falar para vocês. Final do programa então, a gente volta com o Amazon. Vamos lá, então! Todas as vulvas são únicas, assim como nossas mãos, nariz e olhos são. No entanto, geralmente há apenas um tipo de formato de vulva sendo exibido na mídia popular, seja em revistas, pornografia mainstream ou mesmo livros de biologia. Em todo o mundo, somos constantemente confrontadas com uma imagem distorcida da vulva perfeita, apresentada como normal. Isso levou muitos de nós, que parecem diferentes da vulva perfeita, a acreditar que não nos encaixamos na imagem normal.
Como resultado, as meninas estão fazendo procedimentos estéticos na vulva cada vez mais cedo. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil é campeão mundial no número de labioplastias. Foram 23.155 procedimentos apenas em 2016. Além disso, a ciência demorou 2.000 anos para descobrir o complexo do clitóris. O clitóris é o grande aliado do orgasmo para pessoas com vulva. E não é apenas um botão pequeno e delicado. O botão é apenas a ponta do iceberg, é a glande do clitóris. Aquela pontinha que conseguimos ver. São mais de 8.000 terminações nervosas. Para vocês terem uma ideia, o dobro da glande do pênis. Apenas nessa pontinha. Imagina! A grande maioria dos orgasmos femininos tem origem em estímulos externos ou internos no complexo do clitóris. Até a penetração no canal vaginal, já que estimula a parte de trás do corpo do clitóris e os seus bulbos. Ou seja, hoje já se sabe que o ponto G é um mito. É isso, Marília? É isso mesmo. Eu tô honrada em ser convidada como especialista de vulva. Não imaginava, mas é um barato, assim, porque nessa jornada, não só como pessoa com vulva, mas desenvolvendo vibradores, falando de intimidade, conversando com outras mulheres, fazendo cursos e vivências sobre sexualidade, a gente sempre se depara com o mito, o tabu, e muitas vezes o que não é falado, né? Eu acho que eu descobri que a minha vulva chamava vulva aos 20 e poucos anos, assim. Então, acho que tem muita coisa pra gente conversar, assim, sobre o assunto. Marília, então vamos começar. Para quem não saber, eu acho que todo mundo sabe, mas uma explicação, assim, mais técnica do que é a vulva, que envolve tanto tabu. Por que as mulheres não conversam sobre isso? A vulva é toda a parte externa do genital, do sexo fisiológico feminino, né? Então são os lábios externos, os lábios internos. Antigamente a gente falava grandes lábios e pequenos lábios e já dava essa ideia de que os lábios externos eram maiores do que os internos, né? E já muitas mulheres não se identificavam já desse começo, né? Mas de uma forma geral a gente acostuma chamar o nosso genital como vagina, né? E vagina é só o canal, a abertura do canal vaginal, que é por onde pode sair o bebê, por onde normalmente a gente tem o primeiro contato com sangue menstrual, por onde pode ou não acontecer a penetração durante o sexo, mas a vulva é todo o resto, né? É o principal. E quando a gente fala assim que a vagina é sinônimo do todo, a gente perde muitos detalhes, né? A gente perde os grandes lábios, os lábios externos, os lábios internos ou pequenos lábios, o canal da uretra e principalmente o protagonista do nosso prazer, que é o complexo do clitóris, né? Que fica ali o prepúcio, que é aquele capuzinho, e a glande do clitóris, que é aquele botãozinho, né, do tamanho de uma ervilha que fica visível, mas por dentro tá a grande estrutura do prazer, que é um pouquinho do que a gente comentou. Tava vendo dessa história do clitóris, das terminações nervosas, uma loucura, Marília. A gente não tem se falado isso muito pouco, né? Começou a falar isso agora, né? Sobre o prazer feminino, como atingir, não é? A história do ponto G, que não existe. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o prazer feminino, né? Sobre esse, sei lá. Sabe que muito do que a gente esquece quando a gente dá nome, né? Quando a gente fala de vulva e a gente só chama de vagina, esquece de todo o resto, é que vagina vem do latim, que é bainha de espada, tipo portadora da espada, a origem da palavra, que né? Que legal! E isso tem
Né? E porque era essa ideia de que vagina é portadora da espada e penetração, e sexo é penetração, e essa é a grande função, né, do órgão feminino, é um grande buraco. E aí, quando a gente fala de prazer feminino, estudos muito recentes, isso é muito novo, até os números de quantas terminações nervosas exatamente não é tão exato, né? São sempre aproximações. Porque quando a gente fala da estrutura do clitóris, o clitóris é como se fosse um bonequinho, né? Tem uma cabecinha que é a glande, tem longos braços, que são as crus do clitóris, e tem 2 pernas gordinhas no formato de gotas d'água. E esse bonequinho é como se fosse um cavaleiro montado no canal da uretra e no canal vaginal. E aí, quando a gente, por exemplo, sente prazer durante a penetração, seja qual for o tipo de penetração no nosso canal vaginal, ou a gente faz aquele famoso movimento vem cá, sabe? Que era para ativar aquele ponto G, que falavam que era um ponto mágico. Na verdade, a gente está fazendo um carinho nas costas do clitóris. Porque o clitóris está ali montado e você fica palpando as costas dele. Então, a gente, cada vez mais, os estudos mostram que o prazer e o orgasmo em pessoas com vulva tem sempre uma origem clitoriana. Sempre. E quando a gente vai para esse caminho de chamar de vagina, a gente esquece todo esse resto e acaba simplificando muito. Poucas mulheres têm prazer e atingem o orgasmo com a penetração apenas, né? A maioria das mulheres, acreditam que 70% das mulheres, nas últimas pesquisas feitas aqui no Brasil, precisam de uma estimulação direta na glande do clitóris. Pois é porque eu queria falar, gente, para começar, muitas mulheres ainda falam clitóris errado. As mulheres falam clítoris. Muitas pessoas, né? Então, assim, ele é um adorável desconhecido de muitas de nós mulheres e de muitos caras que acham que a gente tem prazer em penetração. Gente, isso é muito sério, a gente tem que falar muito disso. Eu acho que a gente tem que falar de vulva, um capítulo vulva e um capítulo clitóris. É sério. A essa altura do campeonato, imaginar que o cara ainda pensa que se ele entrar como uma britadeira em cima da gente, ele vai resolver o problema? Puxa vida! Não, é sério. Eu com 44 anos ainda tenho que passar por isso? É sério? Desculpa, fiquei até nervosa. Tá quente. Mas E aí você pode falar também do vem cá aí, do movimento vem cá, mas é porque eu precisava dizer que as pessoas falam clítoris. E isso, essa falta de educação sexual do básico, né, do beabá, tem muito a ver com tabu, né, como foi visto o prazer feminino na história, né? O clitóris foi continuamente descoberto e redescoberto, esquecido na história inteira, né? A ciência levou 2000 anos para fazer o primeiro ultrassom do clitóris em mulheres excitadas vivas. E foi uma mulher, uma urologista australiana, que inclusive foi a primeira urologista australiana, Ellen O'Connell, que fez esse primeiro estudo. Foi faz 20 anos, ontem, né? Então, e ela defende exatamente isso, né? Que o clitóris não é só um botão mágico, é a ponta do iceberg, né? Grande parte da estrutura do clitóris é interna e invisível, e também não é um órgão desconectado. Ela chama de complexo do clitóris, que ela fala que é esse parque de diversões interligado. Tá interligado ao canal da uretra, tá interligado ao canal vaginal. Os braços do clitóris estão ligados ao osso púbico. Então é um órgão bruto, complexo, potente, forte, e a gente tem essa ideia de ser algo delicado, a gente chama de pérola, né? Tem essa coisa. Misericórdia. Eu acho até bom falar clítoris, a pessoa já sabe que existe, sabe? Assim, pior que né? É um passo, assim. Verdade. E é muito doido a gente pensar, né, Marília, que se faz tanto e fala-se tanto em sexo, mas a história do prazer feminino foi deixada de lado durante
quase que a vida inteira, né? Dessa história mesmo que a Nath falou, do que durante muito tempo as pessoas acharem que o prazer feminino estava ligado à penetração apenas, né? E não é. E é muito doido como que isso só foi começar a ser falado agora. Porque, gente, sexo é um assunto que já tá aí E durante muito tempo, a gente sabe, nós mulheres, que foi visto o sexo só como reprodução. Então, não teria sentido mesmo você ficar pesquisando sobre o prazer feminino, né? Porque, afinal de contas, até um tempo atrás, em alguns países, inclusive, a mulher não tem direito a ter prazer durante o sexo, né? É uma coisa muito, muito doida, né? E isso da gente mal conhecer os movimentos, né? Eu falei do movimento Vem Cá, mas é porque a gente é realmente muito mais, tem muito mais possibilidades, muito mais. Por isso que eu acho que o primeiro passo para a gente defender uma intimidade livre e prazerosa, além de dar informação, que é educar uma forma da autonomia, né? É a gente se explorar muito, é a gente pegar o espelhinho, sabe? Olhar a nossa vulva e conhecer cada centímetro, tocar, ver onde a gente sente prazer, onde a gente não sente, porque esse movimento, né, do que você falou que a gente fala, né, toda hora de sexo, a gente fala, a gente canta, a gente assiste, tá no discurso, tá na televisão, tá na novela, tá na pornografia, que é um dos conteúdos mais acessados, né? Mas a gente fala de um roteiro que não necessariamente é uma experiência de sentir prazerosa que deveria ser, né, o sexo. Lá no comecinho a gente falou um pouquinho dessa coisa da estética da vulva, né? Quando você fala colocar o espelho e olhar. A primeira coisa que a gente pensa, eu pensei aqui agora, nossa, mas é feio. Eu acho feio. Nós somos educadas para achar feio. Eu vou colocar o espelho falando, nossa, mas que feio, né? E assim, essa padronização aí que a gente, né, que foi um material que você nos passou de conteúdo para podermos discutir com mais propriedade e tal, dessa imagem dessa vulva perfeita. Eu queria entender um pouquinho isso. Tem vários formatos, né? Assim como existem pessoas completamente diferentes, as vulvas são diferentes. Basicamente, tem vários tipos, várias carinhas, é isso? Tô me sentindo uma ignorante, mas enfim. Tem um projeto lindo, assim, porque eu acho que o que a gente, para simplificar os modelos que a gente tem desde do livro de biologia na escola até na pornografia, né, é um modelo da vulva da Barbie, né? Uhum. Que é aquela vulva super problemática, que é até infantilizada, né? Que não tem pelos. Não tem nem pelo, né? Que é rosa, branquinha, que é aquela coisa bizarro. Assim, bizarro. Então, tirando a parte toda a problemática disso, né? Na prática, eu fiz uma experiência com outras mulheres para falar, num curso para falar de sexualidade, e um exercício que a gente tinha que fazer era pegar massinhas, modelar as nossas vulvas na massinha e apresentar as nossas vulvas para outras mulheres. E foi tão potente esse exercício, porque primeiro, quem já modelou a sua vulva numa massinha? Ninguém. Oi? Adorei! E foi muito lindo, porque assim, a nossa vulva, como todo o nosso corpo, é único, e a gente não precisa romantizar e falar que, mulheres, peguem um espelho e amem a vulva de vocês, sabe? Mas a gente precisa olhar com uma intimidade que outras pessoas, né, não vão conseguir fazer isso por nós, né? Às vezes a gente terceiriza isso, né? O parceiro olha mais para nossa vulva, o médico olha mais para nossa vulva do que a gente, né? E a gente tá ali e sai do banho, taca uma calcinha, taca sabonete e só toca quando é para limpar, tem esse negócio. E aí nessa vivência, quando a gente modelou, a sequência do exercício era apresentar. Oi, eu sou a vulva da Marília, a minha história é essa. E tinha que apresentar a história da vulva. E a vulva tinha cicatrizes, tinha medos,
E foi um barato. A gente tinham desde mulheres que não conseguiam modelar a vulva, porque não sabiam como a vulva delas eram, não faziam ideia, nunca tinham olhado. E tinham outras mulheres que contavam histórias potentes, histórias tristes de violências que a vulva já tinha sentido com elas, assim. Então, foi uma experiência tão clara para mim de que a gente é estimulada para fazer o contrário, né? Outra referência que eu tive recentemente, eu estava lendo um livro e a especialista, um livro sobre prazer feminino, conta a história de duas crianças para mostrar como a nossa relação com a vulva nasce antes do nosso nascimento, sabe? Nasce lá no chá revelação, no chá de revelação de genital. Porque outra coisa é, não necessariamente todas as pessoas que têm vulva são mulheres, se identificam como mulheres, né? Tem homens trans que são pessoas com vulvas que não são mulheres e tudo mais. Mas nesse livro ela contava que ela teve uma paciente que contou pra ela que tava em casa vendo o irmão mais velho trocar a filhinha bebê e tava trocando de fralda, um bebê novíssima e tal. E quando foi trocar e colocar a fralda limpa, a bebê colocou a mão no genital dela, na vulva. E na hora ele, não toca aí, você não pode tocar aí e tal. E repreendeu de alguma forma. E ela contou a experiência de outra aluna que contou que tinha uma filha novíssima, de 2 anos, brincando numa bola, e a filha tava ali brincando na bola e se esfregando e falando: mamãe, tá muito gostoso aqui e tal. Ela falou assim: isso é o seu clitóris. Ela: meu clitóris é o meu favorito. Ai, que maravilhoso, gente! Maravilhoso. Qual que é a relação que essas duas crianças vão ter com a vulva delas antes mesmo de sexualizar, de saber o que é sexo? Então a gente pulou o capítulo da sexualidade, a gente, como diz em um TED muito famoso, a gente aprendeu a transar vendo pornô, que é como se a gente aprendesse a dirigir vendo Velozes e Furiosos. A gente não tem nenhuma intimidade com a nossa própria vulva, e falaram pra gente que tem que ser daquele jeito, com o cheiro do sabonete, que não pode ter pelo. A gente passa mais tempo deitada numa maca, tacando cera quente nela, do que tem numa relação prazerosa, assim. Então, eu acredito muito que não tem como a gente falar de intimidade livre e prazerosa sem a gente mudar a nossa relação com a nossa vulva, assim, um dos primeiros passos, sabe? E esse exercício do espelhinho, longe de romantizar, assim, que a gente ache esquisito, que a gente ache estranho, que a gente não ache linda, mas que a gente tem intimidade, sabe? E é o primeiro passo, assim, pra ter uma reconciliação ali com a vulva que já sofreu tanto, gente. Sofre ainda. Tadinha da vulva, gente. Sofre ainda, né, Marília? Eu acho que esse programa, inclusive, tem que ser escutado por homens também, né? Pois Porque não só por mulheres, né? Porque a relação essa relação também dos homens com as nossas vulvas também, às vezes é uma relação bem complicada, né? É o que você falou da perseguida, né? Essa relação de comer. É um negócio, né, predador, assim, com a nossa vulvinha. Sendo que é a vulva que abocanha, né, gente? Vamos falar a verdade? Quem come quem nessa história? Quem come quem nessa história? É isso que eu quero falar. Quem come quem? E assim, gente, é isso. Porque, na verdade, eu sempre falo que homem que não gosta de fazer sexo oral na mulher, ele não gosta de sexo ou não gosta de mulher. Pra mim é simples assim. E tem homem hétero que não gosta. Então, além da gente ter que fazer esse trabalho com a gente, quando a gente tem um parceiro ou quando a gente tá aí na vida procurando aventuras, por isso que as aventuras são complexas, né? Porque como que você vai introduzir todo esse assunto, né? E construir essa intimidade? Mas assim, eu acho que tem muito hétero que gosta de beijar a pepeca, que seja, como é que chama aí o nome, como quiser chamar, né? Então, assim, vulva. Eu acho que, nossa, a gente tem que fazer muita aulinha.
E tem uma coisa também que eu acho que voltando, né, eu fiquei muito, muito chocada com esses números de plásticas. Imagino que num país, né, a gente, acho que é muito sintomático mesmo, né, num país que valoriza muito mais a juventude, né, do que o amadurecimento, vai de verdade realmente ser campeão em plástica, tanto no rosto, no corpo, como também na vulva. Mas o que me deixa mais, às vezes, eu sempre fiquei muito incomodada, eu que sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade em me depilar, né, na vulva, a gente fala vagina, mas é na vulva, por dor mesmo, né, por não gostar. Essa estética também que sempre me incomodou muito, sabe? De você ter ela ser ideal se ela for totalmente depilada, né? Sendo que, inclusive, biologicamente, isso aí é um atentado, né? Porque os pelos, inclusive, estão ali para lubrificar, para proteger, né? Para uma série de coisas Então eu acho que isso também é uma coisa que tem que ser muito conversada, sabe? As mulheres precisam entender que o pelo faz parte, né? É o pacote completo. Você tirar um pouco porque você tá usando um biquíni, um maiô, para não ficar com nada para fora, tudo bem, eu concordo. Mas você fazer aquelas cada um faz o que quer, o que achar que é melhor. Cada mulher faz, também não quero ser juíza de valor aqui, né? Mas entender como a gente é oprimida, como nós somos oprimidas até nessa história, né, gente? Aquela história do bigodinho de Hitler, né? Aquelas coisas ali são muito, muito sacrificantes, né? Para várias mulheres, né? Então, acho que até isso precisa ser falado, né? Precisa ser discutido, precisa ser colocado à luz. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais vai ter um entendimento, né? Uma aceitação melhor do que você né? Porque a sua vulva é você também, né? Ô, gente, eu lembrei de um caso agora que eu preciso falar dele, assim, muito absurdo. Eu tava com um grupo de mulheres num showroom de moda e uma delas contou que era a amiga dela, um caso sobre a amiga, então não sei quem é a personagem principal da história, mas que ela foi fazer uma lipoaspiração em várias partes do corpo e que quando ela acordou, o médico falou pra ela assim, eu aproveitei e fiz na vagina também, tá? Porque ela tava desproporcional ao resto, como eu tirei gordura do corpo inteiro, eu achei por bem também reduzir lá. Gente, isso existe. Não, existe. Você tá contando aí, eu tenho uma amiga também, que há muito tempo atrás, ela tava paquerando um cara, o cara chamou ela pra tomar uns drinks e tudo, e ela, na hora que ela foi dormir com o cara, foi transar com o cara, ela não estava depilada. Ela transou com o cara, ela tava de saia, ela não tirou a saia. Pro cara não ver. Não ver. Gente, isso é tão louco. Ela não tirou a saia porque ela não estava depilada no dia. E você tá entendendo? Não era nenhuma coisa tipo assim, um fetiche, não deu tempo e eu levantei só a saia, aquelas confusões, aquelas coisas selvagens que todo mundo uma vez na vida passa. Não! Foram pra casa dela, do cara, não me lembro, e ela não tirou a saia porque ela não estava depilada. Isso eu acho isso muito revoltante, assim, pra não falar outra coisa. Primeiro, a gente tá acostumada que o nosso corpo não é nosso e não é um objeto de desejo que a gente não é sujeito, assim, né? Isso, o que acontecem de casos de violência médica, de violência obstétrica, do momento que você está fazendo seu parto, dessas intervenções desnecessárias. Tem um dado da ONU que hoje tem mais de 200 milhões de mulheres e meninas vivas que tiveram algum tipo de mutilação genital, ou retirada parcial da glande do clitóris, do prepúcio, ou outros tipos de intervenções assim, violentíssimas.
Então, quando a gente tá falando de vulva, vem todos os assuntos, né? A gente fala de liberdade, a gente fala de prazer, a gente fala de erótico, a gente fala de tabu. A gente não tá falando de uma região do corpo, sei lá, a gente tá falando do dedão do pé, sabe? Sim. Carrega tanta coisa junta. Por isso que é tão difícil, na hora que a gente vai transar, a gente só, assim, tem que estar depilada, tem que lavar, tem que estar não sei o quê, tem que tomar cuidado com a posição, porque vai aparecer de tal jeito e tal. E assim, o pinto ali do lado mal foi lavado, tá ali pronto pro vamos ver, né? Uhum. E a gente tem, fora todas as outras noias desse padrão de beleza, dessa performance do pornô que a gente tá preocupado, assim, né? Então, uma doideira, e isso de começar no simples, assim, nesses cuidados, né? Acho que ainda tem a falta de conhecimento nossa com a nossa vulva. Assim, tem mulheres que lavam dentro do canal vaginal todos os momentos do banho, assim. O canal vaginal é autolimpante, né? Não precisa você passar água ou sabonete, você tá até tirando aquela microbiota ali natural, o pH natural da vulva, da vagina, tudo mais, do canal dentro. As mulheres não estão acostumadas. Hoje se sabe que faz muito mal ficar usando calcinha o tempo inteiro, né? Que pode ser interessante, por exemplo, à noite dormir sem calcinha para a vulva respirar um pouquinho. A gente não fala disso também. Não. Então, tem... aqui a gente tá falando de sexo, né? Mas tem, assim, transborda para tudo. Não, você tá falando da Pepeca Livre aí, eu lembrei de uma história muito engraçada, gente. Minhas amigas velhinhas, eu tinha uma colega de Aerotonic em BH, eu posso até falar assim, porque ela falava isso pra academia inteira. Que ela devia ter uns 70 anos, assim, uma figura. E ela falava, gente, era calor, tava no calor, ela falava, a melhor sensação que tem, deitar de vestido longo, sem calcinha e virar a pepeca pro ar refrigerado. Vocês não estão entendendo. Meu marido já tá acostumado. Gente, mas a mulherada esperava ela chegar, porque ela tinha praticamente um diário para contar as aventuras. E ela falava comigo, minha filha, é assim, ó, você arruma um vestido longo. Eu, às vezes, tô em casa, chega alguém, tô lá sem calcinha, a pessoa não tá vendo. Mas a melhor sensação, quando o calor apertar, é virar ela pro ar refrigerado pelada, entendeu? Pra você dar uma manejada. Ô, gente, fala sério que essa mulher é maravilhosa, né? Maravilhosa. Ô, gente, nós já estamos caminhando pro final. Ô, Marília, você desenvolveu, né, junto com a Lilith, um vibrador. Porque a gente também não falou muito sobre a história... A gente falou muito sobre a história de prazer, mas eu acho que a masturbação feminina também é um outro tabu, né? É uma outra história também para você se conhecer, né? Porque essa história de você também não... Vou tirar um pouco também da culpa dos homens, porque você também atingir o prazer numa relação sexual, às vezes, depende muito também do conhecimento que a mulher tem do corpo dela, do que funciona, e isso se deve também muito a você se tocar, você, né, ter uso aí desses objetos, né? A gente precisa falar sobre isso também, né? A gente fala que a gente precisa se autorresponsabilizar pelo nosso prazer. Nosso prazer não é responsabilidade do vibrador, o nosso prazer não é responsabilidade do nosso parceiro ou da nossa parceira. O nosso prazer é a gente que vai sentir, não é algum presente que alguém vai dar, tudo mais. As pessoas e os vibradores podem ajudar a convidar a gente para sentir caminhos, tudo mais, mas o orgasmo é nosso.
A gente que sente, a gente que sabe, e o que a gente acredita na Lilith, por que isso é tão importante e vai muito além da cama, é porque quando a gente se permite sentir prazer nessa intensidade maior, a gente começa a entender o que a gente é capaz de almejar na cama, no quarto e na vida. E isso tem uma importância gigante, né? Esse exercício, essa relação de começar a olhar a vulva, tocar com as próprias mãos, esse exercício do vem cá, por exemplo, que é você usar o seu dedo para penetrar na vagina e fazer um movimento vem cá como se você estivesse chamando com os 2 dedos alguém assim, ali bem na entrada do canal vaginal, ou até o toque suave na vulva. Assim, você tem tantas possibilidades de sentir prazer no corpo inteiro e na vulva inteira, além da vagina, e o nosso vibrador ajuda nisso, assim, porque é um vibrador, o Bullet Lilith, é o nosso primeiro lançamento, é um vibrador de clitóris, usado para o estímulo externo na região da vulva e principalmente na glândula do clitóris, que ele é pequeno e discreto e fácil de usar, principalmente se você estiver sozinha, mas também com um parceiro, porque não é algo que fica ali no caminho, assim. É um ótimo primeiro vibrador potente para experimentar essas sensações. E o vibrador pode ajudar a sair um pouco do roteiro senso comum, assim, né? Então a gente vai com o vibrador, vai ter uma intensidade, um fôlego que a gente não vai ter nas mãos. Às vezes, muitas mulheres com mais idade, por exemplo, e nem mulheres com mais jovens, falam que tem tendinite na mão e não querem um auxílio ali. Que ficam cansadas, assim, né? E aí o vibrador pode ajudar a dar esse estímulo que com vibração constante, normalmente é extremamente prazerosa e a gente não conseguiria sem esse estímulo, né? E antigamente tinha uma ideia de que ter um orgasmo com vibrador ou ter um orgasmo na glândula do clitóris e não ter a penetração é como se tivesse um peso menor, né? Resquícios do Freud, né? Que mulheres maduras têm orgasmos vaginais e o clitóris seria um infantil. Hoje, a gente já sabendo que todo orgasmo tem origem clitoriana, essa ideia, o importante é você sentir prazer e ter orgasmo. Se você quer usar um vibrador, se você quer usar suas próprias mãos, se você quer usar algo para penetração e ter um estímulo direto também junto na glândula do seu clitóris, assim, o como é a gente que faz, a gente que sabe o que a gente precisa e como a gente vai sentir mais prazer. Maravilhoso! É isso aí! É isso aí, Marília, olha, foi lindo. A gente podia fazer mais uns 10 desse, né? A gente pode fazer, a gente tem tema para isso, tem tempo para isso e é isso. Muito obrigada por essa primeira aula, Marília, porque foi uma aula muito legal, assim, uma conversa muito necessária, sabe? Muito pouco falada, né? As pessoas falam muito sobre, é isso que você falou, sobre o sexo no geral, né? Sobre a performance. Sim. Mas não sobre os órgãos, né? O que é preciso, né? Os protagonistas da história, que é, no nosso caso, a vulva. Foi lindo, lindo mesmo. Diga, Nath. Não, eu só tô querendo finalizar aqui pro meu conhecimento, a diferença da vulva pra vagina. Vagina é um canal, um buraco por onde pode sair o bebê, por onde pode ter a penetração, okay. E por onde tem onde sai o sangue menstrual. Tá bem. Uhum. Não é por onde a gente faz xixi, porque muitas mulheres acham que a gente faz xixi pela vagina, né? Mas tem um buraquinho, que é o canal da uretra, em cima do canal vaginal, que é por onde a gente faz xixi. Então, a gente tem 2 buraquinhos, né? 3, se considerar o ânus. Mas a gente tem a uretra e o canal vaginal. E a vulva é o conjunto externo, que a gente vê fora. Entendi. Tá tudo bem. Vou olhar ali no espelho mais tarde. Isso, meninas. Vejam as vulvas de vocês hoje. Vamos às nossas dicas? Dicas Aspirinials. Vamos lá, Marília, você vai começar então.
Bom, eu tenho 2 dicas que têm a ver com o tema. A Nath perguntou se as vulvas são diferentes, né? E tem um projeto lindo que chama The Vulva Gallery, que é a Galeria da Vulva. No Instagram vocês vão achar, que é de uma ilustradora que faz ilustrações de vulvas reais. Vocês vão ver vulvas gordinhas, vulvas magrinhas, vulvas cacheadas, vulvas lisas, com cabelos lisos. Vocês vão ver vulvas com lábios maiores, menores. É um projeto lindo, porque além da gente fazer esse exercício de se olhar no espelho, é muito bom a gente ter esse repertório de vulvas diferentes, de cores diferentes. Tem um livro dela muito lindo que conta o depoimento das pessoas por trás dessas vulvas, contando a jornada delas nessa relação, assim. É lindíssimo. Outro site é um site que chama Pussypedia. Pussy, que é Pussy, pedia.net. E é um dos únicos modelos 3D da nossa anatomia de graça. É uma ferramenta linda. Você acessa e consegue ver exatamente a posição dos lábios, do clitóris, do canal da uretra, vaginal, do útero e toda a anatomia do genital, assim, e reprodutora feminina. É muito legal também para pesquisar e conhecer por dentro, né? O The Vulva Gallery para vocês conhecerem a vulva e o Pussypedia para vocês conhecerem por dentro como que é posicionado todos esses órgãos, clitóris, etc. Tudo que a gente estava falando aqui. Maravilhoso. Muito bom. Tô até aqui já olhando a Pussypedia, achei muito legal. Então vamos lá, vamos fazer aqui um festival de filmes. Nada a ver com sexo, tá, gente? Porque eu tenho essa tendência mesmo de gostar de filme de velhinho e tal. Mas tem um filme muito bom, dentre os vários da minha lista aqui do Prime, que é As Mulheres do Sexto Andar. Até comentei com o James outro dia sobre ele. O protagonista desse filme é um dos atores que eu mais amo do cinema francês, que é o Fabrice Lucchini. E ele é um cara bem sucedido, que mora ali com a mulher dele, numa vida meio boring. E no sexto andar do prédio dele, parece que essa história do sexto andar é muito comum na França, que os empregados moravam no sexto andar dos prédios, né? Moram as empregadas, e as empregadas são todas espanholas, espivitadas, animadas. A casa delas, apesar da simplicidade, tem muito mais alegria que a casa deles, que é super cool, super linda, né? E aí ele fica amigo dessas empregadas, não só da dele, na verdade, a dele ele tem uma certa devoção por ela, mas das tias dela, porque todo mundo meio que da família, então é uma festa e ele passa a frequentar muito mais o sexto andar do que a própria casa dele. Então acho um filme, tipo, genial, muito gostoso, super indico o nome dele, então, em português, As Mulheres do Sexto Andar. Quer falar um, Fernandinho, e depois eu falo outro e a gente faz tipo uma batalha de filmes? Posso falar. Eu, na verdade, vou falar de uma série que se chama The Looming Tower. Eu adoro, já tem muito tempo, o tema sobre o 11 de setembro, Osama Bin Laden e afins. Tanto é que adoro o filme A Hora Mais Escura, que foi, né, sobre a caçada do Bin Laden. Mas a minha dica é sobre essa série, que é baseada no livro eu esqueci o nome do escritor, ele ganhou inclusive o Pulitzer com esse livro, que foi escrito em 2006, que conta os bastidores que antecedem o 11 de setembro. A briga entre a CIA e o FBI. Por quê? O governo americano ele já estava mapeando toda a história, todas as atividades da Al-Qaeda antes do 11 de setembro. E a ideia era que o FBI e a CIA compartilhassem as suas inteligências, né, as suas pesquisas, os seus resultados, para que eles trabalhassem juntos contra a Al-Qaeda, que já estava ameaçando já há um bom tempo os Estados Unidos de fazer atentados contra cidadãos americanos. O que acontece? A CIA começa a não passar informações para o FBI. E eles começam uma briga de egos, uma briga ali entre eles, e o resultado a gente sabe.
brigaram tanto, perderam tanto tempo com seus egos, que o Bin Laden foi lá e fez, né? Então, a gente acompanha aí a série começa em 1998. Outros atentados ocorreram na Namíbia, atentados de verdade mesmo, tanto é que a gente vê, eu vou pro Google e vejo lá, deixa eu ver se teve mesmo, aí teve, né, o atentado à Embaixada Americana na Namíbia, e com muitas mortes, já era a Al-Qaeda se preparando, e aí você vai acompanhando. E é muito legal essa série porque ela vai entremeando cenas de verdade, do que aconteceu. Então você tem imagens verdadeiras do Bin Laden lá no Afeganistão, tem todas as histórias com imagens fictícias, né? Com imagens da série. Então eu adorei The Looming Tower em cartaz no Amazon Prime Video. Fica a dica aí pra vocês. Então, agora eu vou com um filme que eu amei muito, assim, que eu já vi umas 2 vezes, até chegar na terceira para eu poder resenhar, que normalmente eu gosto de ver várias vezes. Chama-se Retablo. Retablo, para quem não sabe, e eu descobri em janeiro, quando eu fiquei um mês no Peru, são aquelas espécies de oratórios deles, da cultura popular, mas que representam não só festas religiosas, pode ser uma família, por exemplo. Eu vi um retábulo lá que eu queria comprar, que era só com gatos, vários gatos dentro daquela casinha, né? E são esses artesãos que fazem. Esse filme conta a história de um menino de 14 anos que começa a aprender o ofício com o pai. E assim, gente, a imagem é linda, o filme tem uma direção de arte maravilhosa e lembra muito o nosso sertão brasileiro, assim, é uma família pobre mesmo, e aquele filho simples, o pai também um cara bronco e tal, e o filho vai se mostrando um menino talentoso, assim, com grande potencial para ocupar o lugar do pai, que é dentro da comunidade deles muito reverenciado por seu talento, ganha um certo dinheiro num país bastante pobre. Só que ele descobre o grande segredo do pai, que o pai é gay. E isso muda a trajetória do filho, a trajetória do filme, né? Ele vai se deparar com uma cultura absolutamente machista, preconceituosa, né? Extremamente católica. Mas é um filme maravilhoso, Retablo. Na verdade, eu vi uma indicação dele, de um colunista da Vejinha aqui de São Paulo, que eu amo, que sempre fala de filmes legais. E eu super recomendo Retablo no Prime Video, no Amazon Prime Video. É porque eu sou mais íntima, eu chamo o Amazon só de Prime. Então tá, eu vou terminar então, Nath. Você tinha me dado essa lembrança maravilhosa, que é a Jovem Rainha Vitória. Sim. Que tá em cartaz também no Amazon Prime Video. Que é, né, a Vitória, ela era a única herdeira do rei William, da Inglaterra. E ela, adolescente, já jovem, já é totalmente envolvida nas intrigas políticas da família, né? Sim. Então, ela é uma história verdadeira para quem gosta de temas de rainhas e reis. Eu adoro históricos. Sim, e é uma outra, né, Nath? Eu acho que é uma outra. É muito legal mostrar um outro lado, né? Uma outra perspectiva de falar sobre isso. O que eu acho que é mais legal também no filme, assim, é a Emily Blunt. Emily Blunt tá maravilhosa no papel principal, né? Tá. O ator também, cujo nome eu esqueci agora, mas que eu sabia de cor e salteado quando eu vi esse filme. Não, ela tá brilhante. Mas assim, o que eu acho mais legal é a gente saber de uma história de monarquia em que o casamento se dá por amor, né? É claro que era extremamente conveniente esse casamento, eles eram primos e aquilo ali... Como quase todos, né, na época, né? E aquilo ali era uma aliança de famílias, mas eles se apaixonaram de verdade. O Albert era louco por ela e ela por ele, tanto que na morte dele, muitos anos depois, ela foi a viúva mais longeva da história, né? Ela ficou viúva por tantos anos que ela que criou esse
esse estigma aí da mulher usar preto na morte do marido. O pretinho do luto vem da Rainha Vitória. Então, assim, ela é uma mulher... O marido é aquele que faz Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito? É... Orgulho e Preconceito. Tá, o soldadinho. O soldado, exatamente. Que é um lindo... Ele chama Rupert Friend. Rupert Friend, exatamente. É um maravilhoso, um gato. Um gato. E é muito... Bom, é uma química maravilhosa entre os dois, inclusive, né? Sim, fica a dica aí, então, pra vocês. Figurino do Oscar, né? Ganhou o Oscar de melhor figurino. Em cartaz no Amazon Prime Video, nossas dicas de hoje. Meninas, foi lindo. Continuaremos aí nossa jornada. Vamos sobre demais. Sexo. Nessa quarta temporada proposta Verão das Perennials. Marília, de novo, muito obrigada. Um grande beijo pra vocês. Obrigada a vocês. Prazer. Obrigada, querida. Sucesso na temporada. Então, você já sabe, se quiser falar com a gente, chamar a gente pra batizado, pra festa de casamento, pra palestra, pra animar o seu aniversário, é só mandar um e-mail para falecom@asperennials.com.br ou através das nossas redes sociais. No Instagram, As Perennials, Facebook, As Perennials ou nosso site asperennials.com.br. Quero fazer um agradecimento super especial aos nossos apoiadores. Em primeiro lugar, a Oficina 161, que é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são Perennials. É muito importante dar voz às mulheres, principalmente as que são jovens há mais tempo. E também ao Grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos nas ruas e no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou do seu negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo na Fred Isaac. Um grande beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!